Fala, boa noite, galera. Carlos Melo, Escola de Data Science, para nossa aula número 5, para começar a falar sobre Gradient Descent, né? Só que, qual que é o problema? Eu anuncio o título aqui no meio da aula, porque eu vou descobrindo que eu quero chamar ela de outra coisa, porque a coisa evolui. Porra, é incrível. Primeiro, esse não é meu quarto, desculpem a mala aí, é alugado pelo Airbnb, né? Um cantinho aqui que eu consegui botar o iMac, porque o Theo tá dormindo. Pô, não é fácil encaixar 27 polegadas num canto. Mas, porra, é muito engraçado mesmo. Eu comecei, sem sacanagem, a preparar essa aula sexta-feira passada. E todo dia eu tô mexendo nela e todo dia eu tô gastando várias horas. Eu acho que eu gastei, porra, não é sacanagem não, umas 6, 7 horas. Entre conteúdo que eu fui revisando para mostrar para a galera, e vocês vão dar uma olhada, você vai entender o porquê. Assim, o cuidado que tem, e são assuntos, né, que eu entro em profundidade, eu vou vendo, porra, a importância que tem, e é diferenciado do resto dos cursos, do material, que o pessoal só quer uma aplicação prática. A proposta da escola de Data Science sempre foi, porra, preencher aquele gap que existe entre o iniciante, o intermediário, ou entre principalmente o intermediário e o avançado, com coisas que você não encontra por aí. Detalhes. O pessoal, porra, é sempre aquele aplicação direta, e eu gosto de aprofundar. Quando hoje a aula é, porra, 90% teórica, né? E essa teoria faz diferença. Mesmo que você não goste de matemática, não goste de estatística, se você quiser sair, quando eu falo medíocre, porra, nunca entendam do lado pejorativo, porque não é medíocre, significa na média, ou assim, abrangendo dentro de uma distribuição padrão a maior parte das pessoas. E não tem problema, tá? Nessa distribuição, porque realmente é a grande maioria das pessoas. Só que quando a gente quer um algo além, um algo a mais, a gente tem que começar a entrar nos detalhes. O Data Science da prática é muito focado na prática, né? É tipo assim, você, porra, tirar a mão colocar a mão na massa logo, o mínimo possível de teoria, porque num contrato do zero que você tem, ou você está entrando, porra, você quer resultado, e você quer construir um portfólio, e você quer apresentar isso daí em outros cantos, né? Você quer um emprego, qualquer coisa do tipo. E não vale a pena ficar só numa teoria que não vai representar os pilares, né? Prática, portfólio, personal branding. Só que aqui não. Isso daqui é o cara que está criando aquele modelo, é o cara que entende a fundo, ele não está fazendo uma aplicação pronta, ele pega um problema, às vezes, que ninguém tratou ainda, que você não vai ver um tutorial na internet, e você só vai conseguir resolver isso daí quando você, pô, sabe o que está por trás. Isso envolve gostar de matemática. Porra, mas eu nunca gostei de matemática na vida. Até o ensino médio eu era uma pedra em matemática ali. Sempre passei raspando. Quando eu quis entrar na África, eu tive que aprender na marra 3 anos, né? O terceiro ano, mais 2 anos, assim, de cursinho, na verdade, estudando material próprio. Eu aprendi matemática, eu era ruim pra caralho. E a partir daí, porra, eu entendi, né, como que se gosta, e você tem que gostar. Não importa a área. O Jeremy Howard, formado em filosofia, um cara muito dessa causa, muito focado em humanas. O Mário Filho, no Brasil, também, que não tem formação na área. Na verdade, eu acho que ele não tem graduação. Só que são pessoas que conseguem levar num nível assim, porra, e estudar por conta própria. E tudo é possível, cara. Tem muito material hoje disponível. Muito material mesmo. Dá para aprender cálculo 1, 2, 3? Dá. Com certeza dá. Tem muita coisa, muita coisa boa. Se alguém sentir dificuldade em matemática, depois coloca, eu vou liberar mais uma caixinha de perguntas hoje e amanhã. Porra, indicação para aprender matemática. Tem muita coisa. Então, ninguém desesperando. Vamos focar no conceito. Hoje é mais teoria para gente começar a pegar pesado. Max está falando, eu sou você ontem. Tipo, cara, é isso mesmo, não tô de sacanagem, que eu não tenho ideia de onde estão meus boletins, né, da época de escola, mas sei lá, até a 8ª série, sempre recuperação. No colegial baixaram a média, o colégio, na verdade, mudou a metodologia, daí foi passando, né, a média caiu para 6, era 7, e eu era muito ruim, só que eu queria entrar na AFA, e foi o terceiro ano que eu não sabia nada, fui mal pra caralho na prova, nem a média de corte, e outros 2 anos por conta própria, estudando. Eu ia pro cursinho para ter uma mesinha, né, tipo, se eu ficasse em casa eu não estudaria, o professor falando com as apostilas do Poliedro que eu tinha contado, e dá para aprender. Muita coisa, na verdade, 90, sei lá, por cento, 99, vamos falar, do que eu aprendi de Data Science não foi graduação, não foi mestrado, foi o que eu corri por conta própria. Vocês têm as melhores faculdades do mundo.
à disposição hoje. Qualquer pessoa consegue sair do zero, qualquer pessoa que não sabe ler um gráfico, qualquer pessoa que nem lembra o ensino médio, consegue. E para ser um cientista de dados, aquele cara, porra, o outlier, o diferenciado, tem que aprofundar um pouco nessa parte. Tem o curso Deep Learning do Andrew Ng, muita coisa eu baseei nele, tem muita coisa, material do Andrew Rosenbrook, daquele livro também do Aurelian alguma coisa. São as minhas 3 principais fontes que eu usei como referência. E ler demora. Então, a outra dica que eu dou também, não pegue um livro querendo fazer só parte do código. Leia. Porra, é um livro, às vezes, se for demorar um ano para entender, pô, é rascunho. Gosto do meu caderninho, gosto das anotações. Você tem que entender cada conceito. Quando chega no nível de vocês, né, que estão assistindo a aula aqui. Para quem está aprendendo, não. É prática. Mas a gente sente a necessidade de determinado momento. E vou começar aqui compartilhando a tela. Deixa eu só fechar o que é inútil. O que é inútil aqui? Peraí. Essa janela é inútil. Senão, porra, a memória é boa, mas também não aguenta muito, né? Vamos lá. Compartilhar. Share screen. Tô gravando mesmo só para não dar merda depois. Porra, imagina, ter que regravar tudo para colocar ela na escola. Por que eu gostei pra caramba de novo dessa aula? Porra, vocês não têm noção de como eu tô feliz de fazer essa série aqui. E isso daqui com certeza vai representar uma diferença na vida da galera. Eu demorei uma semana fazendo, por todas as notações matemáticas, eu fui fazendo ela na mão, todas as imagens que eu fui construindo também. E Gradient Descent, eu vou já explicar o que é, mas mais importante do que ele, antes de entender ele, essa não é uma aula única, né? Provavelmente vão ser umas 2, 3 aulas assim de temas conexos, né? Tudo que a gente tem que para entender para poder cair em Deep Learning. E Deep Learning é o estado da arte. Se vocês querem explodir na área de vocês, é Deep Learning. Essa é a aposta. Os melhores modelos aplicados que estão sendo em coronavírus, são Deep Learning. Os melhores modelos aplicados na bolsa de valores são de Deep Learning também. E uma frase do Goodfellow, que é um dos principais livros, assim, referência de inteligência artificial que tem. Ele costuma dizer que praticamente tudo que se chama Deep Learning é movido por um algoritmo muito importante, o Stochastic Gradient Descent. Mas você pega esse Gradient Descent, cara, o que é esse algoritmo que é tão importante? E realmente o Deep Learning, a otimização de parâmetros, Machine Learning, ele só é do jeito que ele é, porque tem por trás um algoritmo que ele consegue falar para você... Tipo, vocês nunca se perguntaram por que machine learning? Por que aprendizado de máquina? Eu estou aprendendo alguma coisa. Como que eu aprendo? Como que o computador tem essa capacidade de aprender? Ele tem a capacidade de avaliar se aquele modelinho inicial que ele está fazendo foi bom, se foi ruim, o quanto ele tem que melhorar aqui, o quanto ele tem que mexer os pauzinhos para ele conseguir dar uma predição melhor do que seres humanos. E para a gente falar de modelo, né, tudo que modelagem em si, eu quero falar um termo modelos paramétricos. O que é modelo paramétrico? Modelo paramétrico é uma coisa que tem uma capacidade de aprender padrões a partir de dados de input, ou seja, os dados de entrada, né, em uma etapa que ela é conhecida como treinamento. Treinamento. Agora você imagina a situação do mundo real. Tipo assim, eu quero prever furacão, né? Eu quero, sei lá, uma região americana que ela sofre muito assim de desastres naturais, ou até pronto, um exemplo mais prático, meteorologia. Como que a gente consegue fazer previsões do tempo se você vai modelar alguma coisa? Modelar significa você, eu tô vendo como que a natureza funciona, eu tô vendo como que as nuvens se movimentam, eu tô vendo como que chove a partir de determinadas condições e eu vou criar um modelinho artificial que ele retrata aquela realidade. Só que você imagina que se eu construo um modelo que ele é tão bom, que ele pega todas as mínimas nuances, seria impossível eu conseguir processar ele, eu não teria memória, não teria no mundo inteiro. E outra coisa, se você tem um modelo que ele é tão idêntico à realidade, na verdade você tem outra realidade.
o que você faz quando você constrói um modelo de machine learning, um modelo de aprendizado, identificar quais são os parâmetros, né, que melhor representam ele, e a partir desses parâmetros é como se eles fossem uma aproximação muito bem feita do que é a nossa realidade. Então ele tem um número limitado de parâmetros. E isso significa que, independente do tamanho dos meus dados de treino, eu consigo generalizar. Eu consigo pegar uma imagem, por exemplo, que eu quiser identificar, eu consigo pegar esse exemplo do furacão, vendo o que eu consigo generalizar. E eu realmente sempre quero generalizar modelos, porque quanto mais especialistas eles forem, quanto mais específicos eles são, eles vão sofrer de overfitting. O que é overfitting? Durante o treinamento, eles vão ser bons pra caralho, só que quando eu apresentar eles para a vida real, ó, esse é um mundo real, tá aqui um dado que você nunca viu na vida, o que vai acontecer? Eles vão ter um desempenho ruim, um desempenho bem pior que o do treino. Agora, se eu degradar um pouco a qualidade do meu treino, eu consigo melhorar o resultado que eu vou ter quando eu representar uma situação real. Beleza, mas a aula de gradient descent, não sei como seria a tradução, gradiente descendente, não sei o que isso tem a ver. Eu falei de parâmetros, né? A gente falou de parâmetros e tudo mais. Esses parâmetros nada mais são, você imagina que você tem, sei lá, uma equação de primeiro grau. Vamos colocar aqui, só para ficar mais de segundo grau, de primeiro grau mesmo. Deixa eu inserir uma equaçãozinha. Vamos ver aqui o que eu vou colocar. F de x vai ser igual a 3x mais 2. Um exemplo simples. Está aqui. Está aqui embaixo. Vamos aumentar. 100. Esconde. Cara, eu tenho alguma coisa aqui. Você imagina que o meu parâmetro, esse 3 é o número que eu tenho agora. Mas você imagina que isso é uma reta, né? Essa equação, ela é uma reta, por exemplo, quando x for 0, o f de x ou y vai ser igual a 2. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 5 e eu desenho uma reta. E esse número que está aqui na frente da minha variável, eu quero encontrar o que representa melhor essa reta, né, dentro dos meus números. E eu tenho o gradient descent, ele é o que permite o computador ir meio que testando. Por exemplo, uma hora vai ser 3 aqui, só que depois, 3 não ficou legal, eu posso colocar um 5. Aqui, não, 5 ficou pior ainda, né? Tá, vamos tentar um outro número então. Vou colocar menos 1.2. Até eu ir vendo qual que se adequa melhor. E o gradient descent é o algoritmo que ele permite o computador ir modificando esses números que vão na frente. E o que seria esse X no machine learning? São aquelas features, né? Se você pegar um dataset, são as nossas colunas. E para cada coluna eu tenho um parâmetro na frente. E só um detalhe, galera, a minha mesa digitalizadora com essa greve não chegou, a vontade que eu tenho de escrever aqui, né? Fazer conta. Enquanto no Normaliza a Vida, a gente vai adaptando. Mas é isso. O aprendizado é isso. Eu quero aprender. O gradient descent é o algoritmo que me permite. A gente vai ter alguns exemplos mais ilustrativos, alguns exemplos mais bonitos, mas como eu quero aprofundar logo para frente em reconhecimento de objeto, classificação de imagem, né, para a gente entrar no que Deep Learning é forte, eu já vou começar a preparar vocês para esse mundo de visão computacional, para esse mundo de imagem. E estou introduzindo aqui um problema de classificação. Garrafinha aqui. Tá tranquilo aí, pessoal? Só dando feedback. A internet está do celular, fora de casa. E vamos adaptando aí. O que acontece? Eu tenho um problema de classificação. Você imagina que eu recebo as imagens que eu tenho no meu computador e o meu algoritmo, ele vai ter que falar, meu algoritmo de machine learning, uma rede neural que eu vou construir, uma rede neural profunda, deep learning, ela vai receber essa imagem, esse arquivinho, e ela vai me falar, é um avião, ou ela vai falar, não é um avião. Nesse caso aqui, essa terceira é um avião. Então, quando for um avião, ela me dá o label 1. Quando não for avião, ela me dá o label 0. Não sei se alguém aqui já trabalhou com problema de visão computacional, pode colocar aí no chat, se alguém sabe como as imagens são representadas. É uma coisa que depois a gente pode, com certeza, né, ao longo, como não é um curso, isso daqui vai para sempre, eu quero chegar na aula 1000, aula 2000,
Por enquanto estiver vivo, saudável, porque isso daqui está sendo, porra, um tesão mesmo de fazer. É uma aula foda. Mas visão computacional, como que uma imagem, que é uma imagem? Tipo, salvei a foto da minha máquina fotográfica, fiz o upload do meu celular. Uma imagem, ela nada mais é do que um conjunto de matrizes, né? E uma matriz para cada canal. Uma imagem JPG, uma imagem PNG padrão, assim, tipo, se você não estiver trabalhando com nada diferente, cada pixel, né? O que são pixels? Se você der o zoom naquela imagem, você começa a ver os quadradinhos. Os quadradinhos, se for uma imagem colorida, e nesse formato que eu falei, JPG ou PNG, ela tem um canal para cor vermelha, um canal para cor verde e um canal para cor azul. Se for uma imagem em tons de cinza, né, 50 tons de cinza, na verdade são 255 tons de cinza. Por quê? Os números que eu posso ter que representam cada pixel, eles vão de 0, quando eu não tenho luminosidade, que seria o preto, até o 255, que é o máximo de luminosidade, que é o 255. Então, se eu pegar um pixel específico aqui, esse pixel colorido vai ter 3 canais. E esse primeiro pixel da imagem, vamos supor que está aqui no cantinho. Para o vermelho, o valor dele vai ser 123. Para o verde vai ser 70. Para o azul vai ser 2. E essa combinação de 3 canais deixam as cores do jeito que a gente vê. São as cores que, combinadas, elas conseguem retratar com uma fidelidade, tremenda. E é o que a gente usa por padrão. Todas as fotos que a gente tem no computador, normalmente elas são assim, 3 matrizes e cada célula dessa matriz variando de 0 a 255. Tranquilo? Sem pane, controlado, pressão, tá normal, esqueceram já do coronavírus. Um exemplo que eu coloquei aqui, vamos supor que essa imagem tivesse 64 pixels de altura. Quando você cria uma imagem, quando você cria uma imagem, sei lá, você vai no Photoshop, qual que é o tamanho que eu quero? Width e height, altura e largura. Eu coloquei 64 por 64. O que isso significa? Que aqui teria mais, tá? Mas seriam 64 linhas por 64 colunas. A verde seriam 64 linhas, 64 colunas. Azul, 64 linhas por 64 colunas. Então, quando eu tenho uma rede neural para identificar, né, para fazer esse trabalho aqui, para ver se é um avião, se não é um avião, eu estou analisando os pixels. Ou eu estou analisando os pixels, mas eles compostos de alguma maneira. E eu quero mostrar aqui, ó. Só que quando eu vou alimentar o meu modelo de Deep Learning, minha rede neural, eu não trabalho com essas 3 matrizes. Todo mundo aqui já mexeu provavelmente com NumPy, com Pandas, né? O data frame, vai um data frame padrão. Você vai ter, sei lá, 1000 linhas por 8 colunas. E a gente vai começar a entrar em termos de outras dimensões. Qual que seria uma dimensão aqui? Seria uma imagem por 64, 64, 64, 64, 64, 64. Eu tenho 3 canais de 64. Então, 1, 64, 64, 3. Essa seria a dimensão da minha imagem. Cara, muito confuso, tudo bem. Vai melhorar ou não, vai piorar, né? Quem sabe? Mas eu espero que melhore a compreensão, assim, ou pelo menos incentive o pessoal que tem dúvida a mandar aqui e correr atrás. Só que eu não trabalho com imagens em matrizes. Eu tenho, isso é uma convenção, né? Se você vai usar o TensorFlow, usa o back-end, que está embutido agora no TensorFlow 2, que é o Keras. E só lembrando, eu fiz entrevista aí para o Hipsters, deve sair em umas 5, 6 semanas, falando sobre TensorFlow, viu, galera? Fica aí o spoiler. Eu vou tratar minha imagem, eu tenho que achatar. É uma coisa que chama flatten. O flatten, eu vou pegar essas 3 matrizes, é como se eu transformasse ela, na verdade, eu vou transformar elas num vetor coluna. Qual que é a dimensão desse vetor coluna? Vai ser 64 pixels vezes 64 pixels vezes 3 canais, 12.288 linhas. Quantas colunas? Uma coluna. Essa é a convenção que eu quero que vocês comecem a guardar. Esses números são importantes. Essa aula ia ficar muito pesada, por isso que eu vou dividir ela em outras várias aulas e vocês fiquem felizes, que o pessoal vai sair daqui dominando Deep Learning e vai começar a disparar. Mas vai precisar entender o que são essas notações, matrizes, e a gente vai falar de álgebra linear e tudo mais. N
é um número importante. Quantas imagens eu tenho aqui? Porra, eu tenho uma imagem só. Então, ó, é uma coluna, porque é uma imagem, o meu M, e eu tenho o número de pixels, né? Os números de linhas vão ser 2.288. Tranquilo. Eu transformei essas três matrizes num vetor coluna. E o que é esse Y? Esse Y é o meu label. Por quê? A gente está falando de aprendizado supervisionado. Aprendizado supervisionado significa que eu tenho um conjunto de dados de treino e eles estão corretos, a gente assume essa premissa, né? Quando a imagem for um avião, o meu Y, o valor de Y aqui é um valor escalar, é um número, não é um vetor, não é nada mais, porra, mas é um. Se fosse esse caso aqui, ó, é um radar, não é um avião, seria o zero, meu Y seria zero. Então, meu X é um vetor, meu Y é um escalar. Tranquilo? Tranquilo? Vamos falando mais didático, né? Um assunto mais pesadinho. M porque é uma imagem, NX porque é o número de pixels do total que eu tenho, multiplicando as três matrizes, multiplicando todas as linhas, todas as colunas. Tranquilo. Quando eu estou falando em treinar uma rede, eu não tenho só um dado de entrada. Sei lá, quem fez o modelinho lá do Airbnb, quantos dados de entrada você tinha? 35 mil, né? Então você tinha 35 mil linhas, que seriam 35 mil exemplares. Aqui eu estou falando de uma única imagem. E se eu estivesse falando de mais imagens? Vamos falar 3 imagens. E aí eu entro uma notação, essas notações, eu tô tentando não entrar muito a fundo. Porra, às vezes eu tenho uma liberdade matemática, assim, de omitir coisas ou criar coisas para tentar facilitar. Então, se alguém é matemático aí, quem tem um formado em matemática aplicada, cara, dias, eu vou tomar porrada aí de você. Por me desculpa se eu tô cometendo alguma barbeiragem, alguma coisa, mas se tiver uma anotação, dá um toque aí. Quando eu começo a falar, por exemplo, aqui eu tinha o X, né? O meu X é um vetor que representa todos os pixels aqui. Quando eu tenho 3 imagens, eu tenho o meu X e aqui em cima, ó, eu tenho qual que é a primeira imagem. Então, é o X, e lá em cima eu vou ver o número 1. E aqui, essa é a segunda imagem do meu conjunto de treinos. Eu tenho o meu número 2 aqui em cima, entre parênteses. Essa é uma terceira imagem. E vamos supor que o meu conjunto de dados inteiro ele é composto de 3 únicas imagens. Eu consigo extrair um vetor. E como que eu faço isso? Porra, para cada uma dessas imagens, é como se eu tivesse isso daqui, viu, galera? Vamos pegar aqui e copiar só para cada uma dessas imagens. Vamos agrupar. Para cada uma dessas imagens, eu tenho isso daqui, ó, exatamente isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. E para cada uma dessas imagens, eu achatei. Porra, vou até duplicar que eu gostei, ficou legal. Ficou didático. E para cada uma dessas imagens, eu peguei essas matrizes, os 3 canais e, porra, então qual que é a dimensão? O meu número de pixels para cada imagem, isso é a mesma daquela passada, ó. 12.288. 2.288, 64, 64, 3 multiplicado. Agora, o que mudou foi o meu M. O meu M é a quantidade de exemplares, a quantidade de amostras de dados de treino ou de teste, a gente vai falar depois, que eu tenho. Aqui só tem uma coisa errada, deixa eu só corrigir, porque senão vai ficar... não tem esses dots aqui. Dots, update. Pô, galera, aí, ó, porra, LaTeX direto na apresentação. Então foi uma apresentação que eu fiz com carinho. Isso daqui não é uma imagem. Não sei se quando eu clico aqui vocês conseguem ver aqui na tela. Então para cada slide eu fui fazendo, por isso que demorou, mas eu fiquei feliz e fiz de coração. A partir do momento que eu extraí o vetor de cada imagem, coloquei numa coluna única, coloquei numa coluna única, coloquei numa coluna única. Eu vou meio que colocar elas lateralmente. Então, ó, tipo aqui, vamos desenhar por cima. Vamos colocar format, uma opacidade, vai. Ó, aqui é aquele primeiro, aqui é o segundo e aqui é a minha terceira imagem. E assim eu vou empilhando uma da outra. Vamos supor que, pô, só que eu não vou treinar um modelo de machine learning e a gente vai ver quando a gente pegar problema real, vão ser 50 mil imagens. Então seriam 50 mil colunas e se elas forem 64 pixels cada uma, 3 canais, vão ser 12.288 linhas. E você vai vendo a dimensionalidade que a gente vai trabalhando.
E o que é meu y? Aqui, o meu y, ele era um escalar, ele era um número único, né? Agora, quando eu começo a ter mais exemplares de amostra, eu já transformo também no vetor. Então, aqui virou uma matriz de nx por m, né? Linhas por colunas, é uma matriz de 12,288 por 3, e aqui eu tenho um vetor de 1 por 3. A gente vai falar mais para frente de multiplicação de matrizes, dimensões, tudo mais. Só saber se está todo mundo vivo, todo mundo respirando aí. O feedback, o ritmo está tranquilo? Beleza. Tá tranquilo. Eu consigo representar tudo isso de uma maneira, poxa, eu gosto da imagem, né? As imagens são bonitas, as imagens nos representam, tudo mais, mas eu consigo dizer que para um conjunto de M amostras de treinamento, porra, M é 50 mil imagens, tá? Para um conjunto de 50 mil imagens, eu vou ter sempre o meu vetor X, é o X1, e eu vou ter um label relacionado a ele, que é a posição aqui dentro desse vetorzinho. E eles são conjuntos, né? Eles são tuplas, como se fossem tuplas. Então, x1 que está ligado ao y1, x2 que está ligado ao y2. E se a gente fosse ver tudo isso daqui, né, para entender depois, mais para frente, na próxima aula, multiplicação de matriz e tal, eu posso entender que cada amostra ela está colocada verticalmente, uma do lado da outra, e o meu y ele tem todos esses escalares juntos. Porra, beleza, né? Daí você está pensando tranquilo, o que isso significa? O que isso significa? Significa que quando eu construo uma rede neural, e aqui eu construo uma rede que só tem uma camada, né? Uma camada escondida. Mas, basicamente, eu quero identificar se isso daqui é um cachorro ou não. E você imagina cada input, tá vendo esse input? Cada input desse seria um input para um pixel. Então, seriam 12.288 inputs. Não caberiam todos aqui. Por aqui, sei lá, por uma quantidade gigante de neurônios ocultos, para eles me darem na saída se é cachorro ou se é gato. E eu vou dar um play aqui nessa animação, ó. E ele, basicamente é isso. É uma rede treinada. Ela consegue identificar, se é um cachorro ou se é um gato. E você pensar, mas beleza. Qual que é a diferença, então? Mas ainda ficou confuso o que é Deep Learning, o que é Machine Learning, por que tem essa divisão. Eu achei uma imagem bem ilustrativa aqui. O que acontece? O Machine Learning que vocês estavam, a maioria pelo menos, acostumou a trabalhar, o que você faz? Vamos fazer uma análise exploratória, que ainda é importante, mas às vezes os dados não são estruturados, tipo uma imagem. Que tipo de análise que eu vou fazer? Não, obviamente eu tenho análises exploratórias, mas em relação aos pixels, eles são números, né? Num procedimento normal de Machine Learning, de um projeto de Data Science, eu vou analisar quais features, quais as variáveis que são mais importantes, eu vou fazer uma seleção de features, eu vou melhorar features, eu vou estruturar meu problema antes e eu vou construir minha arquitetura e vou jogar dentro de um algoritmo de classificação. Então, por exemplo, ele consegue identificar que isso é uma árvore. Agora, dentro do Deep Learning, aí que está a diferença principal. No Deep Learning, eu não tenho essa parte de feature extraction antes. Eu vou jogar a minha imagem, no caso a gente está falando de imagem, do jeito que ela está. Eu não sei, às vezes, o que a rede está fazendo, na maioria das vezes eu não sei. Vão ter várias camadas, mas ela, de alguma maneira, black box total, ela vai saber como classificar aquela imagem. Tipo, aqui, beleza, eu identifiquei, por exemplo, o comprimento do galho, eu vou ver se tem um formatozinho assim, não sei o que, com o seu modelo. Aqui, cara, foda-se, tua imagem, fala para mim o que é a rede. E se vocês virem aqui na animação, primeiro, eu separo os meus pixels, para cada pixel eu passei para o input, ele detecta o valor, aqueles números, né? Então, a primeira camada, ele vai ver quais valores eram os pixels. Eu não vou voltar, mas você imagina, o primeiro pixel era 255, o segundo 0, o terceiro 13, o outro 15. E aí ele começa a multiplicar entre as camadas, e a gente vai ver. E uma rede neural profunda, e o que são os features extraction? As primeiras camadas, elas vão detectar, por exemplo, onde eu tenho traços verticais, aonde eu tenho traços horizontais. Depois ela consegue identificar as beiradas, né?
Tipo, o que é um galho? Depois ela combina as combinações dessas beiradas. Primeiro eu peguei o valor, depois eu identifiquei retas diagonais, retas verticais, retas horizontais. Depois eu combinei essas retas e encontrei pontas e eu comecei a ver, porra, sei lá, uma folha. Depois eu comecei a ver que várias folhas formavam um galho. E às vezes a gente não sabe o que está aqui atrás, mas é assim que a rede neural profunda funciona. E vamos ver aqui na animação, ó. E nessa combinação ela vai ver, poxa, sempre que eu ver folhas, e uma combinação de folhas é um galho, e eu vou plotando os determinados pontos, e se tudo isso for combinado, várias combinações, pô, eu tenho folha, eu tenho galho, eu tenho um passarinho, eu tenho um ninho de passarinho, eu tenho uma cor verde. Quando tudo isso tiver combinado, depois de eu treinar positivamente em 50 exemplares, eu falo para você, essa imagem é uma árvore. Agora, se eu não encontro essas features depois da rede treinada, porra, ela está treinada. O que é treinada? Cada neurônio desses tem um parâmetro, esse parâmetro multiplica. O valorzinho que a gente tinha aqui, 255, 2, 10, 13, eles vão sofrendo várias multiplicações. E essas multiplicações vão se multiplicando por outros pesos, que vão se multiplicando por mais pesos. E isso permite a rede neural profunda identificar as features, combinações de features. Se eu fosse colocar uma foto, por exemplo, uma foto para identificar se é um adulto ou se é criança. Quais seriam as features? Primeiro, as features seriam, como eu falei, retas, diagonais, as beiradas, né? Quais seria uma outra feature? Olhos. Ela consegue, porra, uma camada que detecta olhos. Depois, uma combinação de olhos, mas um nariz forma uma cara. Só que o tamanho da cara, distância, não sei o que, proporção, rosto de criança mais gordinho, eu vou indo até que eu analiso o todo e eu consigo identificar pelas combinações de feature, é criança ou adulto. Tranquilo, didático, essa imagem fica bem legal. Mas, porra, beleza, Carlos, você tá falando tanto, a aula era de gradient descent, porra, até agora não vimos nada de gradient descent. O gradient descent é o que permite a rede errar, consertar. O que ela acerta, porra, ela é premiada, o que ela erra, ela é penalizada, e ela melhora. E eu vou trazer para bidimensionalidade para ficar fácil explicar. Se vocês virem aqui, não sei se dá para ver bem, dá para identificar que tem pontos vermelhos e pontos azuis? Está tranquilo? A resolução de vocês está dando para ver? Beleza. Eu tenho aqui, eu quero separar o que é vermelho do que é azul. E a minha rede, cada iteração aqui que vai ter, significa que é uma passagem completa que ela faz por aqueles valores, ela volta corrigindo. Ela passou, ela recebeu uma nota 8, nota 10, como se fosse escola de samba, né? Não gosto de samba, mas porra, carnaval ali, desfile de escola de samba. Recebe a nota, recebeu nota ruim, ela volta corrigindo. Ela vai de novo, tentativa e erro, piorou, melhora. Vamos ver na prática uma rede neural separando os pontos vermelhos dos pontos azuis. Olha uma reta aí que ela está começando. Ó. No começo é só uma retinha e depois ela vai se entortando para criar o que é vermelho e o que é azul. Então, repetindo, aí, ó, vamos ver. No começo, porra, tem muitas cores misturadas. Pô, daltônico, sério mesmo? Se for aí e a cor não estiver funcionando, desculpa. São as cores mais usadas por convenção, se não for sacanagem. Mas beleza, né? Deu para ver? E é isso, o corrigir é eu melhorar essa reta, só que aqui a gente está falando de duas dimensões, né? Eu tenho x1 e x2. Quantas dimensões eu estou falando quando é uma imagem? Naquele nosso exemplo, 12.000 e caralhada. Não tem como a gente visualizar. Então, para a gente ir para o efeito didático, a gente visualiza no 2D, visualiza no 3D. Na próxima aula a gente vai ver o loss function, a função custo também, e eu vou trazer uma representação 3D. A gente vai fazer isso na mão, galera, com o NumPy. A gente não vai usar pacote. Por isso que vai ser uma série muito legal. E o nome eu vou alterar, provavelmente. Tranquilo. Para falar de tudo isso, porra, mas back to the future, né? Back to the Future, de volta para o futuro, só que dois da trilogia eles voltam para o passado, eu nunca entendi direito. De volta para o futuro e volta para o passado. Mas vamos voltar para o passado, de quando a gente falava de machine learning, regressão linear, regressão logística. O que é uma regressão logística? Olhem uma curva logística separando dois pontos. Eu tenho aqui a altura,
está totalmente crescido, sei lá, duas variáveis. Ó, e eu tenho uma separação entre duas classes. Regressão logística é um conceito mais tranquilo, né, pessoal? Provavelmente vocês usam. Vocês lembram que quando eu quero classificar alguma coisa, eu uso regressão logística, eu posso usar outros modelos, beleza, mas esse é o que está todo mundo mais, porque ele é uma combinação linear de coisas e ele é o mais usado, essa combinação linear em Deep Learning. Uma outra maneira de eu pensar, agora que vocês já estão no nível Extra Hard, Extreme, Advanced, aí por um nível que já não é aquele nível que eu aplico o meu modelinho só para ver se ele classifica se é uma doença cardiovascular ou se não é uma doença cardiovascular. Quando ele me fala, por exemplo, aquele dataset, quem é aluno Data Science na prática, que eu trabalhava, eu tenho esses vários inputs, a pressão sanguínea, se a pessoa tem diabetes, qual que é a idade, frequência, não sei o que, tal. A pessoa tem uma doença cardiovascular ou tem uma chance de ter cardiovascular, eu estou trabalhando com uma probabilidade. A regressão logística, a gente acostuma pegar aquele label, né? Ela retorna 1 ou 0, só que na verdade eu tenho o proba, ou dentro do sklearn eu tenho o predict, mas eu também consigo fazer um proba para pegar a probabilidade. O y-hat, daí o matemático, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu não sei traduzir nada. Tipo, esse X com esse parênteses 1. A gente assiste aula em inglês, pega livro em inglês e a tradução dessas coisas fica difícil, né? Mas o meu y-hat, que é o Y com um chapeuzinho, ele é o valor que eu estou querendo prever. Então, sei lá, é uma doença cardiovascular ou não, pela idade? Estimador. Galera matemática. Y-hat é mais bonitinho ali. Estimador. O meu estimador, caraca, a Adriana tem cara de quem usa os termos verossemelhança, em vez de look likehood, né, esse tipo de coisa. Mas o meu estimador, então, não, é a minha matemática, que vai ajudar, porque eu não sou matemático não, viu, galera? Anotação aqui, termo, a gente às vezes vai errar. Mas o meu estimador, ele vai ser igual à probabilidade do meu Y. Vamos colocar o exemplo de doenças cardiovasculares. O meu estimador vai ser a probabilidade de Y ser igual a 1, ou seja, de ter uma doença cardiovascular, dado o meu X. O que é meu X? O meu X são as variáveis. O exemplo do avião. O que é meu estimador? O meu estimador, ele é a probabilidade do avião, daquela foto, ser um avião, dado esse vetor de entrada. Dado isso, qual é a probabilidade dessa imagem ser um avião? Ponto. É isso que a minha regressão logística faz. Por isso que quando eu uso ela para classificar, sei lá, doenças cardiovasculares, o meu 0 é a probabilidade 1 dado x. Ele vai variar entre 0 e 1. Os meus valores na regressão logística, eles vão variar entre 0 e 1. E a gente vai ver, na verdade, daqui a pouco, que isso depende de outra coisinha. E a gente vai falar função de ativação. Outro conceito, essa aula é 100% teórica, vamos afundar logo. E tem duas coisas, uma a gente vai falar agora, a outra na próxima aula. Uma é o score function, pode ser função objetivo, né, se for dentro da programação matemática, mas é o meu score function, tá certo? Function, ela é uma função que vai receber o nosso input, no caso das imagens. Qual que é o input? Aquele vetor com a intensidade de cada pixel, né? Aqueles 12.000 pixels, e mapear os dados para esses vetores para uma classe de labels. É uma coisa que tem a capacidade de pegar o meu X, que é aquele vetor, é o vetor com todos os pixels, e aqui entra o meu parâmetro θ, e mais um outro parâmetro B, que ele vai ser igual àquele preditor. E, cara, aqui eu sei que vai ficar confuso quem não conhece essa notação, mas basicamente, o que eu quero dizer aqui? Eu vou multiplicar os meus parâmetros de peso. Esse θ, em algumas literaturas, aparece como W. Eu mesmo coloquei W mais para frente para ficar mais fácil. Mas ele significa... E tem uma imagem para ilustrar, vai ficar legal, viu, galera? No final, tudo vai fazer sentido milagrosamente. A gente vai conectar, connect the dots ali, vai conectar os pontos. Vai fazer, mas pensa que eu estou multiplicando o meu parâmetro θ e por x pelos meus pixels e somando mais um númerozinho, que é um outro parâmetro que eu tenho, e ele vai me dar um número. Só que, a gente falou de regressão logística,
a gente falou que eu quero uma probabilidade. Quem que começa a enxergar o primeiro gap, qual é o primeiro óbice, a primeira falha? Essa função, ela consegue me dar uma probabilidade? Tipo, o que é probabilidade? Varia entre 0 e 1, né? Porra, isso daqui pode dar qualquer valor. Isso daqui pode dar qualquer valor. Pode dar 1 milhão, pode dar, sei lá, menos 50 milhões, pode dar 1 milhão, tudo mais. Esse é meu gap. Eu estou falando de classificação de imagem, não vamos esquecer o contexto que a gente está falando, né? Falando de classificação de imagens, a probabilidade dessa imagem ser um avião ou não, o problema é que ela pode retornar qualquer valor. E eu quero o meu estimador, meu y-hat, ele esteja entre 0 e ele esteja entre 1. E aí eu apresento um outro conceito, que é o conceito das funções de ativação. E eu vou trazer uma função que para quem não conhece ainda, por que é sigmoidal? Porque essa curva sigmoidal é uma curva que vem da função sigmoide. E a curva logística também, né? Ela me permite, basicamente, e tem esse código, tem um notebookzinho resumido que eu apresentei também ali, que eu vou compartilhar com vocês, mas qualquer valor que eu jogar aqui, o que é meu menos z? Menos z é qualquer valor, qualquer valor. Se for um número extremamente pequeno, aqui é 0, viu? É o eixo, o x ele começa aqui. Eu esqueci de colocar o eixo cartesiano para ficar mais didático, mas ó, aqui é o 0. Então, tudo que tem para cá é x negativo, tudo que tem para cá é x positivo, e todo esse quadrante é o y positivo. Então, vamos dar uma olhada aqui para que eu esqueci de colocar. Mas ó, quando o meu z, ou quando o número que eu quero passar por uma função sigmoide for extremamente baixo, menos por qualquer coisa, o resultado que eu tenho dessa função sigmoide vai ser um número próximo a 0. Quando esse número for extremamente alto, ele vai ser próximo a 1, ele vai tender a 1. Sendo que aqui no meio eu tenho o meu threshold, que é 0,5. Quando eu estou falando um problema de classificação, poxa, isso daqui é um avião, vamos achar aqui, isso daqui é um avião ou não, eu jogo todos aqueles pixels multiplicando todos aqueles pesos, eu somo todos aqueles Bs, eu passo eles pela função de ativação, pela função sigmoide, no final ele me retorna um número. Por exemplo, se for 0,91, está acima do meu threshold. O meu valor limitante de 0,5, ele me retorna 1. Se estiver abaixo de 0,5, ele vai me retornar 0. Então a função sigmoide, ela não só ela permite que eu consiga encaixar os meus números entre 0 e 1, independente do valor que eles derem, mas isso permite que várias funções lineares, e a gente falou isso, né, na última aula, várias funções lineares combinadas, elas não teriam não linearidade. E eu não conseguiria gerar curvas tipo essa daqui. Para conseguir esse tipo de curva, eu preciso de coisas não lineares. E a função sigmoidal, com ativação conectada com outras funções sigmoidais, com outras funções tipo ReLU, eu consigo fazer esse tipo de curva. Eu consigo separar problemas extremamente complexos. Então, parabéns. Vocês agora sabem por que se chama blog sigmoidal. Por causa da curva sigmoidal. Tranquilo? Beber mais uma água e aí... O que era o meu Z? A gente viu, a função sigmoide está aqui, né? O símbolozinho dela, todo bonito. Ó, sigma, para quem quer pegar o bizu em LaTeX, como que eu consigo fazer esse tipo de coisa? Ó, tá aqui. Mas o meu sigma aqui recebia um Z. O que é o meu Z, então? O que eu queria transformar, né, dentro de uma escala de 0 e 1? O que eu queria normalizar ali? Normalizar não, padronizar. O que eu queria padronizar? Essa função. Então, eu quero considerar tudo isso como Z. Então, ó, o meu y, o sigma de Z, o Z eu passo aquela minha score function e ela vem para cá, 1 sobre 1 mais o meu númerozinho e elevado a menos, e o número e tem dentro do NumPy também, viu, galera? Ali depois eu vou mostrar, mas é o ezinho elevado a menos tudo isso que está aqui dentro, ó. O meu peso, a transpose do peso,
o meu x mais o b. Vamos relembrar então aqui, vamos dar mais uma olhadinha nessa animação e é assim que o meu output, aqueles valores multiplicados pelo meu θ, que eu vou chamar de W mais para frente, ou θ, porque porra, ainda estou num caso assim, se eu não sei se eu decido pela notação W ou pela notação θ. O que a Adriana aí, que matemática, sugere? É assim que eu consigo ter, W. Então beleza, a gente troca depois para W. Olha aí, adivinhou. Parabéns. Tá prevendo já, o classificador da Adriana tá bom. Vamos juntar tudo isso que a gente falou. Vamos tentar, de alguma maneira, conectar os pontos. Primeira coisa, aquela nossa imagem. A gente transformou num vetor, né? Ela era composta de 3 matrizes, cada matriz para cada canal. Eu transformei ela num vetor de 12.288 linhas. Cada valorzinho desses, ele é um input. Lembra o que é esse izinho aqui em cima? É para a amostra que eu tenho, né? Beleza, vamos ignorar isso. Mas ó, eu só quero que vocês pensem nisso. 1, 2, 3 é meu primeiro valor de input. Então você considera essa bolinha vermelha como sendo 1, 2, 3. Considera essa bolinha aqui vermelha como 250. Considera essa daqui, ó, como 72. Considere essa como 130. E por que eu tenho aqui os números, né? Um número a menos, porque porra, esse é o shape, sendo que aqui é indexado em 0. Tranquilo. Para cada valor desse, então, ó, o 1, 2, 3, ele vai ser multiplicado pelo W0. Então, o meu, aqui, o 250, ele vai ser multiplicado por W1. O meu 72, ele vai ser multiplicado por esse W12286. O meu 130, ele vai ser multiplicado. E quais são esses números? Esse é um número que a gente vai inicializar, né? Normalmente o algoritmo ele chuta um número, mas pode ser, por exemplo, 0.579872, esse daqui pode ser menos 1.3349, esse pode ser 0. E um outro detalhe que eu não coloquei aqui para não sobrecarregar, mas faz muita diferença a gente normalizar. Padronizar, normalizar são procedimentos para o nosso algoritmo Gradient Descent. O que significa isso? Eu vou dividir aqui pelo máximo. Qual que é o máximo que um pixel pode atingir? Ele é entre 0 e 255. Eu divido todo mundo por 255. Por quê? Aqui é um númerozinho pequeno. A ordem de grandeza dos pesos, eles são bem menor do que a ordem de grandeza aqui. Eu quero transformar todo mundo igual. Eu quero diminuir. O que eu faço aqui? Isso daqui, para quem está acostumado com notação, deixa eu colocar. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar como que é em LaTeX. Mas vamos lá. Sum underscore i igual a 0. E aqui em cima vai ser até o meu número nx, né, no caso ali. Nx, que é o número de... Vamos ver se tá certinho. A gente já vai falar sobre isso, Eduardo. E aqui vai ser o meu x underscore i vezes o meu w underscore i. Vamos ver se aqui. Quando eu coloco uma multiplicação, desculpa aí se tiver qualquer erro, já estou plotando uns errinhos aqui, mas na verdade é soma de bias, mas nada que interfere. O que acontece? Isso daqui é notação de álgebra linear. E, isso eu recomendo. O que eu tenho que aprender de matemática? Se eu tivesse uma dica, dentro desse livro aqui, ó, comprem a segunda edição, só tem em inglês, não comprem a primeira edição em português. Tá ao contrário, mas é aquele livro do Aurélien Geron, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learning, Keras and TensorFlow. Essa capinha é o melhor de todos, porque aqui no começo ele tem alguns capítulos que ele vai muito assim, muito devagar. E ele tem algumas revisões muito boas de conteúdo. O livro dele tem, cara, é o melhor livro do mundo. Dá para aprender tudo de Machine Learning, Deep Learning com isso. 800 páginas. Eu recomendo. E tem alguns outros livros que depois eu posso falar para o pessoal, mas, foca em álgebra linear. Álgebra linear é a parte mais importante, que ela permite você entender esse tipo de notação. O que significa essa notação? Significa que eu estou multiplicando os Ws pelos X respectivos e estou somando todos eles. Significa a mesma coisa que isso daqui. E eu estou somando meu bias, que é um outro parâmetro que a gente depois vai acabar acostumando com ele, vai ver o que faz com ele. Beleza. Esse número
eu passo ele pela minha função sigmoidal, pela minha função sigmoide, porque ela vai conseguir colocar ele entre 0 e 1. Daí, quando ela vai dar um número, por exemplo, 0,91, está acima de 0,5, que é aquele meu limite, tá? Eu classifico como avião. Esse número ficou 0,12, daí eu classifico como não avião. Tudo que a gente falou até agora, tudo que a gente viu até agora, pode ser resumido nessa imagenzinha. Porra, eu fiquei felizão, ficou bonita, né? Ali não tem esse dom artístico, esse dote artístico, né? Mas espero que tenha ficado legal para entender. O W aqui, só uma coisa para quem perdeu, para quem estava viajando. Esse W, ele é a mesma coisa que esse θ. São notações diferentes. Às vezes eu acho que facilita, trabalhar como parâmetro, mas depende, é gosto total. Mas é o W. Eu transformei a imagem em vetor, multipliquei o valor de cada pixel de x pelo seu respectivo peso, eu obtive o valor de z. O que é o z? O meu z é aquela score function. Cadê? Score function tá lá para cima. Não, beleza, o meu z é a minha score function. Eu quero agora obter a probabilidade de ser um avião. Eu passei pela função sigmoide, que é a primeira função de ativação que a gente vai conhecer, e eu vou obter um valor entre 0 e 1, e, dependendo, se é maior que 0,5, vai ser um avião, eu vou classificar como avião. Se for abaixo de 0,5, eu vou classificar como não avião. Como saber qual algoritmo você usar para estimar o W? De onde vem o W? O W, Eduardo, a gente vai falar sobre isso, mas o TensorFlow ele já inicializa para a gente. O ideal é que sejam números baixos ali, né? Você tenha números aleatórios, porque qual que é o problema? Eu vou botar 0 para todo mundo, vou botar 1 para todo mundo. Quando você for tentar otimizar, se você pensar na sua lens ali você tem uma imagem, eu não coloquei aqui, mas depois eu mostro, mas você imagina que a solução, você quer buscar a solução ótima. Deixa eu copiar aqui uma imagem e colar num slide próximo, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu colocar. Deixa eu escrever onde. Ctrl A. Gradient Descent. Peraí que eu já vou colar na tela para vocês. Vamos ver qual que fica. Pronto, esse daqui fica legal, fica didático. Tinha uma animação muito bacaninha, cara. Deixa eu ver, mas eu não sei se eu salvei. Eu tenho que organizar a pasta, né? Porque às vezes a gente tem que sair caçando de novo. Copy image. Enquanto cola aqui, deixa eu ver se eu não encontro ela, porque era muito bom mesmo. Muito bacana. Tem. Eu vou colar aqui, depois a gente vê ela no próximo slide. Você imagina que aonde você vai buscar suas soluções, qual que é o melhor parâmetro W? O computador, ele vai... Quando você multiplica esses pesos, a gente vai ver na próxima aula, por isso que eu não colei agora. Mas a função custo que a gente usa para saber se o algoritmo está bom ou não, loss function, é um nome que vocês vão ver como representa uma solução, né, para uma amostra, e o cost function são a soma de todos os custos, os loss individuais. Mas você imagina que a melhor solução possível, o melhor W possível é o ponto que está mais embaixo, ou seja, aqui quanto mais azulzinho, porque o J é uma função custo. O quanto menor o custo significa que o meu algoritmo errou menos e eu tenho que achar esse valor. E os algoritmos eu vou sair para encontrar eles. Deixa eu colocar aqui. Agora então, vamos ver essa animação. Centralizado. O algoritmo ele tem a capacidade de ir seguindo. Eu tenho vários algoritmos possíveis, né? Se você não sabe qual começar hoje, o mais usado é o Stochastic Gradient Descent. Eu acho que ele é o padrão do TensorFlow, tem que dar uma olhadinha na biblioteca. Mas é o gradiente estocástico, né? Olha aí que legal. Por tentativa, assim, usando vários modelinhos, ele acha. Pra gente parece tranquilo, né? A gente está vendo, cara, mas é óbvio que aqui é o melhor ponto, é o ponto que fica mais embaixo. Mas o computador, a gente aqui está trabalhando com duas dimensões. A função custo, ela está representada no eixo Z, né? Mas você vai trabalhar com um problema de milhares de variáveis. Não tem como visualizar. E visualização, não parece um método muito adequado, né? Você tem que ter uma coisa matemática. E tem essa necessidade de a gente ver todos esses conceitos. Você imagina dar isso numa aula? Não tem como. A gente vai ver função custo. Próxima aula, a gente vai começar a implementar tudo isso. Mas a gente vai evoluindo, Eduardo.
Tipo, por daqui a um ano são 52 aulas e eu quero focar no que faz diferença no mercado, eu quero focar no que é o estado da arte, no que não tem pessoas fazendo, né? E, tipo, cara, eu sei que o pessoal não tá entrando nesse nível. Eu não conheço, eu gastei uma semana dedicando, fora as horas de estudo, tudo mais, porque eu quero trazer o melhor. Eu quero trazer o melhor possível. Quando você chega no nível de entender isso, porra, você aqueles problemas que ninguém soluciona, você não vai ser só aquele analistazinho, aquele cara aplicando. Cara, tu tá num nível absurdo, você consegue entender a teoria. Deixa eu compartilhar aqui outra tela. Eu vou compartilhar os slides com você, com vocês tudo mais, viu, pessoal? Vai estar na área de membros ali, assim como o notebook. Também vai estar. Deixa eu só ir fechando aqui. E deixa eu abrir o meu notebook. Espera aí que eu só estou clonando ele para fazer uma cópiazinha de segurança, né, para nunca alterar o original. Espera aí. Vou colocar na tela. Minimiza. Aqui. Isso. Deixa eu apagar os outputs. A gente fazendo passo a passo. Essa aula vai passar talvez um pouquinho, né, mas tá tranquilo. Acho que o pessoal, porra, não liga não, né? Beleza. Vamos lá. Pronto. Mais essa aqui, pronto. Edit. Clear all outputs. Compartilhar a tela. Google Chrome, essa daqui. Pronto, compartilhar. Todo mundo vendo bem a tela aí? Tá tranquilo? Adriana, a rede inicializa com um número aleatório. Depois que ela reinicializou, e aí vai ser muito bom seu background de matemática, eu não vou aprofundar na parte de... Mas, pô, você imagina como que eu calculo? Eu vou calculando grafos computacionais. O que significa isso? O TensorFlow ele tem, mas, porra, AutoDiff, diferenciação automática, não sei se é o termo em português, eu faço uma passagem para frente e eu vou calculando o meu custo para cada camada da minha rede neural. E eu vou armazenando isso no histórico. Vai chegar lá na última camada, eu vou calcular, tipo assim, eu tive um valor final, um custo total, o meu J. Agora eu vou calcular o meu J em relação a derivada parcial do meu custo total em relação a esse neurônio da última camada, em relação a esse neurônio dessa última camada, em relação a esse neurônio da última camada. Daí é a regra da cadeia, né? Vou multiplicando tudo mais. Daí eu passo para a camada anterior. Eu vou calcular a minha derivada parcial do custo total em relação a esse neurônio da penúltima camada, dessa penúltima até eu chegar na primeira camada. E eu vou usando isso tudo regra da cadeia, né? Eu vou... deu para entender? Vetor gradiente. Isso, eu quero saber aquele triângulozinho invertido. Mas eu não vou, sem entrar em termos técnicos agora, mas o que o TensorFlow usa é uma AutoDiff, né? Porra, eu falei tradução, mas diferenciação automática. Ele consegue calcular dessa maneira, e isso é muito eficiente. O backpropagation foi o que deu poder, foi o que permitiu, porque, cara, olha qual seria o custo computacional para você ir calculando o derivado de cada camada, de cada neurônio. Agora aqui não, quando você vai colocando, tipo, regra da cadeia, cai esse. Porra, em vez de eu ter a derivada parcial do custo em relação a esse, é desse em relação a esse em relação a esse. E vai indo, e você consegue armazenar esses valores. Sem mesa aqui para colocar, é difícil. Mas, porra, é nesse sentido que vai. Pessoal, não assusta com esse último papo, viu? A gente vai, todo mundo chegar lá. Por que eu gastei uma semana para fazer esse notebook? E por que eu atrasei a aula em 15 minutos? Porque eu estava finalizando o notebook, sendo sincero com vocês, porque ele está bem completinho. Eu já vou mandar o link. Esse daqui é o link da cópia, né? Deixa eu colocar o link do original. Eu compartilho no final, mas tudo que eu falei agora, tá explicadinho aqui com palavras, tá colocado, porra, estão as imagens ali. Se o pessoal abrir no GitHub, não fica legal porque eu uso HTML. O GitHub não aceita HTML, pelo menos muitas coisas não. Vocês não vão ver fórmula em LaTeX do jeito que aparece. Abram sempre no Colab. Se vocês forem procurar o repositório no GitHub, em cima do notebook vai Open in Colab.
clica e vem para cá que vocês vão ver exatamente dessa maneira. Aqui, ó, a questão de... Aqui está um pouquinho até mais explicado. XY, X pertencente ao RNX, Y pertencente a 0 e 1, né? Álgebra linear, porra, investe nisso. Porra, Max, investe. Aquela questão... E para quem quiser aprender LaTeX, se você der 2 cliques, ó, tá todo o códigozinho aqui. Todo o código. É bom que quem pensar em ir para a área acadêmica, quiser escrever paper, porra, a melhor maneira, ficar em Word, inserir no Fórmula, uma desgraça aquele negócio. Regressão logística, tudo mais, pacotes necessários. É um editor matemático fantástico, cara, para a parte de publicação. Tu quer escrever livro, nem precisa colocar uma fórmula, mas tipo, ele já gera índice, gera tabela de figura, referencia, tu muda, ele já altera completamente. Se a faculdade de vocês tiverem LaTeX, o modelinho, né, o template pronto, façam nele. Eu não quis entrar porque ia ficar muito pesado a gente implementar qualquer coisa. Tipo, agora de rede. Pô, fazer uma rede na mão com o NumPy, cara, é uma desgraça. Isso é um trauma, né? Em época de coronavírus, aí vocês não iam dormir. Mas o que eu quero mostrar é a implementação tipo da função sigmoid. E a gente vai plotar ela, aquele exemplozinho, plot, SPLT, criar um dataset. A única coisa que eu vou fazer, NP, o bom é que eu vou fazendo agora na hora, vocês vão vendo as principais funções, né? Aqui com o step de 1, o meu y, qual que é a minha função sigmoidal? Função sigmoide vai ser igual a 1 dividido, e aqui eu vou colocar entre parênteses, né? 1 mais. Como que o meu ezinho, como que eu coloco ele? É o np.x. O que é o x? Se eu colocar aqui, ó, peraí que eu não importei o NumPy, mas ele tem toda a descrição. Mas aqui dentro é só colocar o que você quer. Eu quero aplicar a minha função logística, né, para a função sigmoide para todo x. Coloquei aqui em cima e depois eu quero plotar para a gente ver como que vai ficar. Eu quero plotar o x e o y, ele já vai identificar que é uma curva. E vamos só colocar isso primeiro. PLT, show. Vamos ver se não errei nada. Tentar conectar. Opa, tem alguma coisa errada, hein? Menos, porra. A função saiu ao contrário, pô. Vamos ver aqui. Agora tá bonitinho. Tá mais ou menos ali. Só que uma dica pro pessoal, se vocês quiserem colocar uma linha vertical ou uma linha horizontal, se eu colocar um H-lines, é uma linha horizontal. Se eu colocar um V-lines e eu abrir aqui, ó, eu falo qual que é meu x, onde que eu quero. Eu quero colocar uma reta em 0 e eu quero que ela vá de 0 até 1, né, que é o meu limite da função sigmoide. Eu vou diferenciar ela, colocar uma cor vermelho. Deixa eu trocar o teclado. Cor vermelha. E eu vou colocar ela pontilhada. Como que é o pontilhado? Se eu colocar line styles, eu vou colocar um dashed, vamos ver. Pronto. Então, ó, aqui tá o 0.5. Porra, eu consigo trabalhar bem. Quem tá acompanhando os stories aí no Instagram tá vendo que eu tô fazendo uma série falando sobre storytelling. Eu quero falar mais para frente sobre storytelling com dados. Só que eu tô preparando, até falar pessoal, eu tô preparando uma masterclass, uma aula focada não em programação, mas nos princípios de design e tudo mais. Aqui na escola eu vou trazer mais para frente, futuro, tem uma sequência de aulas previstas, vai ser mais focado em código, né? Como construir com Matplotlib, com Seaborn, gráficos bonitos, só para o pessoal tá sabendo. Mas eu estou passando várias dicas ali no Instagram de tipo como melhorar os gráficos. Só um parênteses aí. Tá plotada a curva, foi isso que a gente fez ali. E para finalizar, né, para a gente ficar mais uns minutinhos aí junto, né, tá todo mundo solitário, eu vou mostrar como que a gente consegue importar uma imagem usando uma biblioteca extremamente conhecida, a mais usada, a melhor que existe na área, o OpenCV. O OpenCV, o único detalhe, pessoal, eu não consigo importar imagem direto da internet. Se tiver na máquina de vocês, beleza. No Colab, não. Para quem não conhece esse comando wget, o wget ele faz o download de alguma URL. Então eu estou querendo fazer o download dessa imagem. Vamos ver o que seria essa imagem aqui. Aquela imagem que a gente trabalhou lá, essa é uma imagem exatamente 64 por 64. Então eu baixo ela,
o wget é para fazer o download e o meu ls é para eu ver o meu diretório. É um comando de Linux também, quem está no Mac também funciona. Porra, ele me fala, ó, tem esses dois arquivos. O Colab, toda vez que eu reinicio, ele apaga tudo. Então fica a dica. Como que eu consigo ler essa imagem? Para a gente ver, porra, a gente viu essa imagem bonita, né? Tinha beleza. Porra, identifiquei, tá? Tranquilo. Isso são matrizes. Como que eu importo? Eu vou importar, vamos lá, eu vou definir o nome de uma variável. img igual a cv2, é a biblioteca OpenCV, é uma biblioteca muito complexa, vocês vão passar a vida inteira e provavelmente eu não vou decorar, porra, até hoje eu passo um mês sem mexer nela, eu esqueço tudo, mas para eu conseguir ler uma imagem, eu coloco imread. E quando eu coloco imread, o que eu vou fazer? Deixa eu clicar aqui e, ó, a minha imagem está aqui, copy path, eu estou copiando o atalho dela, coloquei, porra, aqui normal, e vamos ver se ele vai ler. Ele leu. O que é essa imagem afinal? A gente viu ela aqui bonitinha na tela. Se eu colocar um img e um ponto shape, por quê? Primeiro, vamos ver o tipo, né? Qual que é o tipo dessa minha imagem? Vai, print, img, type, aliás, type img. Essa minha imagem é um array do NumPy. Então, aquela imagem, tudo que é possível fazer com array, tudo que é possível fazer com NumPy, eu consigo manipular ela, eu consigo cortar, selecionar pedaços, slice, tudo mais. E se eu for dar uma olhadinha nas propriedades dela, image.shape, olha, ela tem 64, daí tem alguns detalhes, tá, pessoal? É diferente, quando a gente fala imagem, a gente fala largura, altura. O OpenCV ele trabalha linhas e colunas, ou seja, linhas são o quê? Altura e largura. A imagem normalmente Photoshop, quem mexe é o quê? Largura e altura, inverte. E também inverte os canais de cores. Em vez de ser RGB, é BRG. Peraí. RGB, BGR. Fica ao contrário. São detalhes só para quem já mexeu, está sabendo o que acontece. Beleza, importei essa imagem. Eu quero olhar essa imagem. Vamos dar uma olhadinha? O que é meu IMG, afinal? Olha aqui. O meu IMG, porra, eu tenho um colchete, 2 colchetes, 3 colchetes. Por quê? Isso daqui é um canal GB. Esse daqui é o canal azul. Qual que é esse canal? Esse daqui é o canal verde. Qual que é esse canal? Esse canal é o vermelho. São 3 canais. É isso que você tem que saber. Tipo, basicamente, tá? Resumidamente, só de uma maneira visual. Vou apagar. Se eu quiser plotar essa imagem, beleza, recuperei essa imagem. Vamos lá, plt.imshow, daqui é só para incentivar o pessoal. Caraca, eu tô gostando pra caramba dessa parte de visão computacional. Como que eu consigo plotar a minha imagem? Vamos ver se eu coloco isso daqui é do Matplotlib mesmo, PLT, Image Show, vamos ver, IMG, e daí eu dou um PLT Show. Porra, mas Matplotlib plota imagem, plota, galera. Aí. Porra, quem notou alguma coisa errada aí? O que tá de diferente? Vamos dar uma olhada, ó. Imagem original. Essa imagem. Imagem original. Essa imagem. Porra, fala aí. Max, é que a gente você, pô, vai achar esquisito. Mesmo quando a gente trabalha com imagens de alta resolução, se a gente não reduzir elas, não tem memória que aguente. E acredite ou não, o Deep Learning é tão foda, porra, sei lá, que ele consegue, em imagens dessa resolução, falar se é um avião ou não. Se você botar um monte de coisa aí, ele consegue. E redes neurais convolucionais, a gente vai entrar um dia lá para frente. Pô, ninguém falou qual que é a diferença. As cores. Olha aqui como eu tenho azul, aqui eu não tenho azul. Isso é só aquele detalhe que eu falei que o OpenCV, ele usa imagem, ele inverte os canais. Não precisa se preocupar de jeito nenhum aqui. Isso daqui, porra, não vai fazer diferença nenhuma nesse momento da aula, mas só para o pessoal saber, CVT convert color. Peraí, vamos ver. .cvt color. Convert color. Eu coloco a minha imagem original, que ela está invertida, e eu vou falar para ele, OpenCV, me converte de BGR to, o 2 é sempre indicativo de to para, né? De BGR para RGB. Quando eu faço isso daqui, olha aí, as cores originais voltaram. Só um detalhezinho, só para o pessoal que já conhece a biblioteca mesmo.
e a gente vai falar mais coisa lá para frente. Não vou... Acho que porra, a gente vai parando aqui. Só o que eu falei, lembra lá no slide que eu falei que a gente tem que normalizar a imagem e tudo mais? Por quê? Porra, isso é coisa interna, Max. Isso é característica do OpenCV. Se você mexe com imagem, você só tem que saber que ela trabalha com, em vez de RGB, BGR. Porra, você, quando precisar plotar, você tem que saber isso. Ó, como que eu consigo normalizar a minha imagem, então? Se eu colocar 255 ponto, o que vai acontecer? Olha aí, é isso que eu falei que eu normalizo. Todos aqueles valores que estavam valores grandes, porra, ele acaba convertendo, ó, ele acaba modificando. E quando eu vou trabalhar lá para frente, a gente vai ver redes neurais, significa que, porra, eu quero que os valores sejam dessa maneira. Uma outra coisa, só adiantando, a gente vai falar nisso amanhã, mas só aquele spoiler, amanhã não, porra, amanhã não, né? Sacanagem. Mas semana que vem. O meu shape da minha imagem é isso daqui. Só que a gente lembra que não é dessa maneira. E se eu tiver 5 imagens? Se eu tiver 10 imagens? Porra, eu não posso ter esse formato aqui. Eu vou ter que transformar, lembra tudo em um vetor. Eu vou ter que transformar 64 por 64 por 3 em um vetor. Como que eu consigo fazer isso daí? A gente vai ver que é um reshape. A gente vai colocar, não é a maneira correta, mas nesse caso funciona que não tem outras imagens. Viu, pessoal? Mas, ó, -1. Se bem que aqui tá certo, sim. Porque o meu M é igual a 1, tá certo. Não, é isso mesmo. Vamos ver se isso daqui, se ele vai dar erro. Vamos ver. Se é isso. Porra, aí, ó. Quando eu faço isso, eu converti, lembra como que era? img.shape era uma imagem de 64 por 64 por 3. Agora ela é de 12.288 por 1. Por 1 na coluna. Então ela tem... isso daqui considere que são as features. E eu acho que é só isso. Porra, que a gente falou bastante, né? Eu queria saber de vocês aí, esse finalzinho, valeu, foi tranquilo? Porra, foi assustador? Trauma, sexta-feira? Melhor tá na night? Melhor tá na balada? Melhor tá tomando vinho com a esposa, marido? Melhor tá aqui, né, cara? Eu coloquei uma referenciazinha, que é um livro online para o pessoal procurar. É um livro muito bom, é um pouco mais pesado, porra, é tenso ali. Às vezes eu demoro uma página para ler em meia hora, mas para quem quer conceito mais avançado, quer uma notação científica mais fidedigna, né? É um livro do MIT. Ele está disponível de graça na internet. É isso, a gente passou pouca coisa, né? Não tinha como trazer tudo, pessoal, é o que eu falo, a gente planeja apresentar Gradient Descent, não tem como eu apresentar sem entrar nesse conceito, sem a gente falar sobre função custo, sem a gente fazer uma na mão, senão é mais do mesmo, só aula como usar o TensorFlow. Se você só quer usar o TensorFlow, se você só quer aprender a usar o TensorFlow, eu vou dar uma dica. Você vem aqui, ó, tutoriais ou Google Machine Learning from Zero to Hero. Tem em português esse curso também? Em português. Em português. Porra, acho que é aqui. Vale a pena dar uma olhadinha. Aqui, esse do Google, são 4 vídeos. Mas só são 4 vídeos. Só são 4 vídeos. Porra, são só 4 vídeos. Mas você consegue construir no final do 4º vídeo, que são vídeos curtos. A riqueza do material, porra, tá muito didático ali. Muito didático. O cara é muito didático. Mas a riqueza do material tá nos notebooks ali. Esse daqui tem um pouquinho menos de explicação. Mas tem outros notebooks. Deixa eu ver se é o terceiro. Introdução a redes neurais convolucionais. Porra, eu tô muito empolgado para quando a gente chegar em redes neurais convolucionais. Aí, Max, olha a resolução. Cara, mas eu consigo identificar se é um pullover, se é um sneaker. Porra, sapato eu entendo por causa da minha esposa, né? Minha esposa tem a marca dela. Olha aí, que explicadinho, cara. Que explicadinho. Que bonito tá esse notebook. Se o pessoal quiser aprofundar. Ou esses próprios tutoriais aqui que você tem, ó. O básico de Machine Learning, a parte de regressão, por alguns exemplos mais avançados.
Tutorial muito bacana mesmo. E uma última dica, Intel Academy AI, vamos ver se é isso. Não sei se tem o vídeo, Intel Academy, vamos ver, Deep Learning. Os da Intel, eles não disponibilizam vídeo, eu acho. Mas assim, os slides deles são excelentes, para quem gosta de aprender por olhando. Ah, não, tem sim. Deixa eu até favoritar aqui depois. Cara, porra, são muito bons. Você faz download, vem tanto os notebooks quanto vem os slides. E é muito rico, cara. Muito rico mesmo, muito rico. Porra, você tem uma explicação detalhada, você quer uma coisa específica de TensorFlow, vamos ver. TensorFlow. E tudo de graça. Dá para aprender tudo, vamos ver esse daqui, ó. Dá para aprender tudo hoje em dia sem gastar nada, né? A questão é saber filtrar e você conseguir ser autodidata. Ah, aqui não tem aula, mas esses materiais são excelentes, cara. Eu aprendi muito do que são tensores no TensorFlow. Essa estrutura fantástica, né? De grafos computacionais, computação. Porra, show de bola. Mas é isso, senão a gente fica falando. Porra, galera, é isso mesmo. E bora divulgar quem gostou aí, a Escola de Data Science no Instagram. E isso aí também está dentro daquele negócio que eu falo de personal branding, né? As pessoas vendo, caralho, o cara tá numa sexta-feira, 22 horas e 33 minutos, ou se você está vendo uma gravação, não importa o dia, a hora, pô, o cara está estudando, isso vai fazendo. Onde você consegue as melhores propostas de consultoria? Eu recebi proposta para a gente fazer, mas de empresas grandes na área de ensino da medicina, pelo Instagram. Porque, mas Instagram não é uma rede profissional. Tá, mas o dono da empresa, o filho do dono, a filha do dono, os diretores, a família inteira dele estão no Instagram. E quando ele provavelmente segue conteúdos que que tem, às vezes ele curte postagens que estão diretamente relacionadas a data science e o algoritmo do Instagram começa a recomendar. Então, sempre que vocês fizerem aula, porra, galera, compartilha. Vocês perderam não, investiram 1h30, 2 horas, sei lá, estudando. Isso tem que reverter também na marca pessoal, marca pessoal, marca pessoal, marca pessoal. As pessoas vão se identificar. Vão identificar vocês como autoridade no assunto, uma autoridade construída. Valeu, Max e Luna. Então, quem compartilhar, eu estou recompartilhando aí, quem marcar. Um abração para todo mundo, bom sábado, que essa nossa crise, que essa pandemia passe logo, né? A gente não fica paranoico, mas a gente toma todas as devidas providências, porque a situação é séria. E que ninguém, porra, tenha um problema com nenhum familiar conhecido. Daí são os votos que a gente pede a Deus. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Abração, cara. Fica na paz todo mundo. Fiquem com Deus aí. Stop, share and meeting. Valeu!